Antes de mais, obrigado, Stefano, por ter aceito o convite. 10 anos para um festival pronto, é uma década, é muito tempo. O que é que te fez crescer mais com todo este percurso até agora? Como tipo de experiência? Boa pergunta. Deixa eu pensar. De crescimento, eu acho que dentro do festival, no sentido de como há vários tipos de experiências. Há uma experiência interna, eu acho, que é muito importante, que aquele é um bocado de gestão de recursos humanos, sobretudo, recursos emotivos, muitos, e capacidade também de alimentar uma coisa que claramente no princípio é sempre uma paixão, é sempre uma experimentação, é também um bocado uma tentativa e se mexe um bocado também talvez pela inexperiência ou pelo entusiasmo inicial. E depois saber tornar aquilo que é inicialmente um desafio ou já falei de entusiasmo, numa coisa com estrutura, mas nunca esquecer-se que cada vez precisa sempre de mais entusiasmo, mais desafios e manter estas duas almas, uma de estrutura funcional e outra de contínua alimentação do sonho de crescer. Por isso eu acho que a festa do cinema italiano sobrevive porque cresce. Eu acho que era a ideia sobretudo esta. Quer dizer, eu acho que o nosso festival morre no momento que para. E tu, na primeira edição, achavas que poderia atingir o crescimento que tem hoje? Porque de uns milhares de espectadores na primeira edição já deve ter estado em 15, 20 mil, não é? Sim, 30, também 30 chegamos mil a já? 30, chegamos a 30 com todas as extensões também fora do Portugal. Não, claramente não tinha nenhuma dessas expectativas, mas foi gradual no sentido que é fácil também explicar o degrau quase que tu tens de uma coisa pequenina a uma coisa um bocado maior, é sempre o mesmo degrau, quer dizer, no sentido crescem os resultados, mas o esforço ou o salto para frente que tu fazes é quase sempre do mesmo tamanho, no sentido que tu chegas a uma altura em que ok, eu achava que isto era impossível, mas se eu já fiz isto, é fácil também, normalmente eu posso replicar a tentativa e fazer um passo mais para frente. Sim. Então aquilo que provavelmente 10 anos atrás era impossível de imaginar, depois tornou-se quase um percurso, não digo obrigatório, mas um percurso lógico e um crescimento regular. Claramente no princípio era só curtir com o cinema, não era nada disso. Apesar que nós já do Moraes já tinha algumas experiências dentro do meio, já estava a trabalhar com o Paulo Branco, e já algumas vontades de experimentar ou de pôr, digamos, a concretizar algumas experiências. Era claramente estava num país estrangeiro, não sabia bem como mexer, mas ao final foi mais simples daquilo que estava a imaginar no princípio. E agora o céu é o limite, não é? Agora é continuar a crescer. Claramente encontramos lá uma fórmula bastante interessante. Eu acho que o movimento importante do festival foi há 3 ou 4 anos atrás, internamente na passagem, provavelmente no São Jorge, que depois deu uma relevância maior, mas sobretudo quando tornou-se ainda mais clara a nossa ligação entre o mundo da distribuição, fundamentalmente quando começamos a pensar um festival nosso como um evento cultural fechado num espaço, num tempo limitado, quanto a possibilidade depois de promover conteúdos, que no nosso caso são filmes italianos que gostamos. Para nós conseguimos de tornar-nos um pequeno distribuidor de cinema e perceber as potencialidades que podia ter isto, de trazer o festival em muitas outras cidades, em muitos outros países, em muitas outras plataformas, televisores, DVD, coisas assim, videoclubes, assim. Então ali que as coisas começaram um bocado a ampliar-se, a ter mais fascina, sobretudo, que isto é a coisa complicada. Há festivais que conseguem de trabalhar ou ter uma equipa mais ou menos fixa todo o ano. Isto faz o crescimento. Nos primeiros anos era o festival
ocupava-nos 2, 3 meses ao máximo. Claro que assim nunca consegues verdadeiramente de crescer. Tens de chegar a uma altura em que dizes, ok, agora quero fazer crescer isto, ocupar-me. Claramente no princípio foi muito difícil também economicamente. Depois, claramente, quando a estrutura começou a crescer, agora, isso provavelmente é o primeiro ano, mas fundamentalmente já trabalhamos o ano inteiro com esse projeto. 24 sobre 24 horas, quase. Gostava menos, agora sim, agora que falta pouco o festival, já 24. O que eu acho engraçado é que também parece-me que pela primeira vez vocês vão começar o festival em várias cidades ao mesmo tempo, não é? De onde é que partiu essa ideia de fazer um evento, pronto, um evento ao mesmo tempo em todo o lado? Nos anos anteriores era assim faseado, não é? Isso quer dizer, foi uma experiência do ano passado que correu muito bem, que foi o festival no Brasil. Sim. No ano passado fizemos o festival no Brasil, em 7 cidades. Aquilo era uma fórmula muito funcional: 7 cidades, 7 filmes para 7 dias. Todos contemporaneamente, programados todos no mesmo dia, na mesma hora. Isto permitia de criar um evento centralizado, com uma capacidade de comunicação muito forte, porque fundamentalmente se puxava um fim cada dia, aquele filme era projetado em todas as 7 cidades. Isto permitia-nos de ter um evento a nível nacional, que o Brasil é ainda bastante grande, com pouquíssimos recursos e centralizando tudo dentro de uma mesma mecânica. Fundamentalmente aquilo era uma colaboração com uma sala de cinema, que tinha salas em todo o país. Aquilo claramente era tudo centralizado, era carregar um botão, os filmes partiam em todas as 7 cidades. E funcionou muito bem, quer dizer, como primeira experiência funcionou muito bem. Então tentámos, tentámos de fazer a mesma coisa em Portugal. Portugal é ligeiramente mais complicado, porque claramente a programação é muito mais maior, diferenciada, e não há uma sala, digamos, que junta toda a cidade. Neste caso, cada sala é uma realidade à parte, mas tentamos esta lógica também. Agora estamos a fechar a programação. É muito interessante este jogo de pôr todos os filmes contemporaneamente que passam o mesmo dia, na mesma hora, em várias cidades. Isto permite-nos, eu acho, de comunicar. Acho que aquilo que sempre sentimos é que Lisboa tem claramente um grande potencial, tem um grande público, mas nós também estamos a tentar de ir um bocado para fora. Também investimento este ano no Porto sempre ficou um bocado além das nossas expectativas a nível de público, mas também porque nunca conseguimos de trazer lá um evento maior. Neste caso, pela primeira vez, Porto tem uma programação quase parecida a Lisboa, muito forte, com muito conteúdo. Por isso vamos a ver se conseguimos, e fazendo tudo contemporaneamente, achamos que também Porto pode gozar, Porto, Coimbra, Setúbal, Almada, as outras cidades também possam gozar desta comunicação coletiva, que estamos na RTP, estamos na TV Cine, estamos no público, que são todos meios a níveis nacionais. Às vezes faz um bocado estranho que uma pessoa, não sei, de Vila Nova ou outra vez, lê o jornal, falam de um festival que não pode ter acesso, fundamentalmente. Isto é uma ideia, mas depois o outro é que depois se junta, é também o que nem todos sabes, mas o que nós da Associação Sorpasso, quem organiza o festival, temos também um outro projeto que chama-se Filmin. Filmin é uma plataforma de cinema online, de cinema independente, está a funcionar muito bem, estamos muito contentes deste projeto, e claramente iremos a criar um paralelo de programação entre a Festa do Cinema Italiano e o Filmin, muito interessante. Por isso, verdadeiramente, o cinema italiano estará disponível em todo o país. Em todo o momento, não é? Em todo o momento, pelo menos nesta semana. Acho que é uma coisa interessante. E sempre mais vale a pena concentrar e aproveitar ao máximo alguns meios, alguma coisa que o festival consegue desbloquear, uma atenção, sobretudo. Depois pôr o nosso conteúdo no interesse. Há muita coisa interessante a passar-se todo dia. Às vezes é complicado escolher, nós estamos a concentrar tudo neste espaço. Acho que pode funcionar. Mas é complicado escolher aqui em termos de filmes? Isso é bom por um lado, não é? Por um lado, quer dizer, a oferta é muita. Eu, sinceramente,
Estou um bocado, sinto-me muitas vezes o culpado, que apesar de ter uma pessoa, digamos, que chamamos ligado às artes, à cultura, às vezes não consigo acompanhar tudo. Estou a falar de Lisboa, Claro. mas imagino que também as outras cidades, ou também não consigo. Por isso, às vezes, temos esta necessidade de escolha ou de coisas. Nos achamos de tentar que naquela semana, aqueles 10 dias, a escolha do público, ou seja, com o cinema italiano, depois largamos o nosso público pelo resto do ano. Agora podem ver outras coisas. Podem ir a ver francês, podem ver, mas aquela semana é só italiano. Uma coisa que eu acho muito engraçada, eu já vou à Festa do Cinema Italiano há alguns anos, é que, ao contrário de outros festivais, sinto que vocês têm uma programação muito bem selecionada para vários tipos de géneros, públicos, etc. Mas também deve ser um bocado complicado, não é? Porque há tanta coisa boa a sair a Itália, não é? Há sempre assim alguns que vão ficar de fora, não é? Sinceramente é um olhar... sim, é verdade, nós fizemos um bocado de uma limitação técnica que é a origem dos filmes. Tivemos de fazer um bocado a riqueza, fundamentalmente. Quer dizer, não sendo um festival de género especializado assim, tivemos de encontrar vários géneros dentro da mesma filmografia, isso é verdade. E também eu acho que desde o princípio perdemos esta coisa de ser programadora ou selecionadoras no sentido de gosto pessoal. Nós achamos bastante rapidamente que não queremos ser particularmente elitista, claramente mantemos a qualidade de todos os filmes, mas achamos que é mais interessante ser transversais. Por isso mantemos claramente um espaço importante para todo o cinema de qualidade, mas sabemos perfeitamente também que outro tipo de cinema, outro tipo de público, para mim público interessante é que também público que nunca vai ao cinema e que às vezes vai à festa do cinema italiano porque se encaixa com aquela proposta, e de equilibrar um bocado. Sinceramente estamos muito ligados como chamamos, a colheita do ano. Admito que há anos mais sortudos e anos menos sortudos. Isto não é mal, não é perfeito ainda. Sim, vocês não têm culpa também, não temos não é? nada coisa. A verdade é que quase isso foi a grande vantagem do nosso festival. O crescimento do nosso festival foi agora ter a capacidade de que tudo aquilo que é italiano é interessante, é bom, quase tudo vem ao nosso festival. Já era muito mais complicado 4, 5, 6 anos atrás, quando claramente os filmes bons, também italiano, não ia à festa de cinema italiano, ia justamente também aos outros festivais. Agora temos mais poder, mais capacidade, digamos, de negociação para que o bom cinema italiano esteja concentrado, há filmes claramente E dar uma boa amostra de qualquer uma maneira. boa amostra. Não é? Alguns filmes claramente gostaríamos que estivesse lá no Natal, não sei, o Foco a Mare, por exemplo, não, porque saiu em sala antes. Nós fizemos só estreias nacionais para em português, como é que saiu? Acho que é Lucamente, que era Passaggioia, que é outro filme que realmente gostaríamos no festival, mas saiu em sala antes, claramente não vamos a fazer reposições. Mas pelo resto, acho que não estou a ver outro filme, estão quase todos lá dentro. Mas vocês têm também conseguido manter, como estavas a dizer, uma boa relação também com as distribuidoras. Sim. E fazer alguns. E o que eu acho engraçado é que também têm apostado muito na parte dos clássicos, e surpreendentemente, porque algumas pessoas acham que os clássicos são para pôr numa gaveta e não se tocar, as pessoas aderem bastante. Quer dizer, uma das coisas que eu nunca mais me vou esquecer foi da sessão do Bom, Mau e o Vilão cheia. Não só via nada na sala e, bem, para mim o filme é inesquecível e a sessão foi inesquecível. E de facto, como é que tu vês esse contínuo impacto dos grandes clássicos com o público moderno? Okay. Acho que inicialmente foi jogada, claramente porque inicialmente foi jogado também tudo o nosso festival, claramente vai ser um festival de cinema novo italiano, contemporâneo, mas sabia perfeitamente que para captar o público tínhamos de também utilizar ou reutilizar o património, o tesouro incrível do cinema clássico italiano. Então, desde o princípio. Pode ser também que eu iniciei a minha experiência cá em Portugal com a Cinemateca, por isso isto ajudou logo o festival. Acho que já a primeira edição do festival nós tivemos o apoio da Cinemateca para fazer retrospectivas. Lembro-me Bellocchio, fizemos todo o Giallo, que é o cinema policial italiano.
Monicelli fizemos muito, fizemos tudo o Hermano Olmi, muita coisa. Percebemos que ali dentro havia ainda muito para descobrir, para mostrar, ver. E depois houve uma, chamamos de política, ou uma coisa também não digo reposição, pelo menos esses novos restauros digitais, que permitia, eu acho que era mais uma desculpa, porque nem todos são muito diferentes dos originais, mas permitiam, digamos, ter uma desculpa para voltar a falar daquele filme. Isto criou uma dinâmica também. O ano passado, sim, fizemos coisas interessantes. Este ano também temos dois filmes, sobretudo muito interessante para mostrar. E temos este ano como retrospectiva temos o Dino Risi, mas para nós importantíssimo, o nome da que é o vosso patrono, não é? Claramente ele surpassa a ultrapassagem, por isso vamos dedicar grande espaço na programação a ela. E aquilo que percebemos é utilizar o clássico às vezes nos ajuda também para mostrar o novo, ou para tentar criar uma conversação entre o clássico que as pessoas mais conhecem e o novo. Este ano também vamos a fazer uma coisa interessante. Eu acho que é interessante o festival ter várias almas. Nós percebemos às vezes que temos um sentido, chamamos mais social, ou digamos para ter muito público, assim, às vezes nos falta uma coisa que sentimos a falta, digamos, um bocado de aprofundamento, chamamos assim, de voltar a discutir sobre o cinema. Então organizamos, será, eu acho, o primeiro fim de semana do festival, 7 ou 8, sim, 8 e 9 de abril, o encontro sobre, chamamos a relação entre o cinema italiano dentro dos países onde vem mostrado, sobretudo no caso clássico. É um encontro feito com, sobretudo, professores universitários italianos ou italianos que trabalham no estrangeiro para divulgar o cinema italiano, em confronto com catedráticos, digamos, professores ou académicos portugueses, a falar qual é que foi o impacto do cinema italiano dentro do cinema português, seja a nível artístico, seja a nível também social. Nós sabemos que às vezes nos ficamos impressionados porque também filmes que italianos que não era muito relacionado, que nós não seguimos muito, depois fora da Itália tiveram um enorme impacto. Então, eu acho que era interessante também um confronto de saber como estas duas cinematografias se cruzam e como também utilizar esta riqueza. É interessante porque ver como é que nós... É importante ver como nós chamamos a crescemos, como se pode estudar uma coisa do género. E também o nosso trabalho, fundamentalmente, que é divulgar o cinema italiano num país estrangeiro. Isso é muito interessante porque, pelo menos em Portugal, há uma série de casos, acho que sendo o mais emblemático deve ser a passagem do Roma Cidade Aberta, meses antes do 25 de Abril, de certeza deverá ser falado, não é? Entre outras, influência do neorrealismo. Uma pergunta que se calhar devem ter feito muitas vezes ultimamente é porque é que este ano decidiram deixar cair o 8,5 do nome da Festa do Cinema Italiano. Temos que é responsável da nossa comunicação, foi uma batalha, emotivamente foi muito complicado. O que é que reparamos? Reparamos que sinceramente o 8,5 criava bastante, eu estou a falar mais a nível de comunicação, criava um bocado de dificuldade a nível de edição do festival. Este ano chegamos a 10 anos, para nós era uma etapa bastante forte e gostaríamos de remarcar que chegamos a 10 anos. Manter o 8,5 como outro número, eu já tenho toda a experiência, criava bastante confusão no sentido de a 8ª edição e meio do Festa do Cinema Italiano, é 18,5 e ali criava alguma dificuldade. Achamos que continuamos a manter claramente a ligação à obra-prima de Fellini. Vamos a ver, espero ao tempo, vamos a publicar o DVD do 8,5 em ocasião do início do festival. Também o cartaz deste ano é de Milo Manara, mas é inspirado alla Città delle Donne, por isso continuamos a ser fellinianos, de certeza.
E vamos a continuar. Exatamente, foi um bocado uma redução do nome para ser um bocado mais eficaz. Perdemos um bocado o lado emotivo, porque 8,5, sinceramente, a escolha do 8,5 inicial era também bastante prática, porque as sessões dos filmes começavam às 8h30. Isto ok. foi Tinha tinha uma ligação. Depois, claramente, o festival cresceu, já perdeu-se esta possibilidade de manter esta coisa, mas continuou. Depois descobrimos, infelizmente, que nem todos, ou a boa maioria do público que também vem ao nosso festival não sabe o que é 8h30. É bom para descobrirem É bom, também de alguma descobrimos. maneira. O ano passado que mostramos, que depois distribuímos o filme em sala, mostramos o que finalmente era. Eu acho que aquilo do ano passado, que fizemos tudo sobre a 8h30, foi um bocado um adeus, provavelmente é aquele nome. Já estavas a pensar naquela altura que eu não me ia mudar. Pois, já explorámos o 8h30 ao máximo, agora se pode... Muito bem. Uma pergunta um bocadinho mais difícil. Qual foi para ti, ou qual é que é para ti o teu filme italiano preferido? Ou os teus filmes, se conseguires escolher assim, uma mão cheia ou menos. Uma mão cheia. É sempre complicado, é verdade. Depois há muitos filmes que nos vemos, que gostamos muito. Claro, exatamente. Claramente, ok, Ultrapassagem fica sempre ali marcado. Coisas mais particulares, mudando de género, por dizer daquilo que nos mostramos ou exibimos também no nosso festival, assim, para mim é mais fácil também. Sim. Um bocado Organizar ideias, mentalmente a escolha. Eu lembro-me nos últimos anos ter gostado muito de um filme que em português, como é que soava? Era Corações Famintos, era Hungry Hearts. Sim, acho que era... De Saverio Costanzo. Acho que era um filme que eu pessoalmente gostei muito. Lembro-me do outro filme muito forte que depois nos acquirimos, depois não mostramos. Justamente eu acho que podíamos aproveitar mais do filme, que era Almas Negras. Sim. Anime Nera, de Mundo. Falando sou do filme do cinema recente, falando de coisa talvez mais reconhecida, aquilo que eu gosto. Petri, La Décima Vítima, sei que é um filme que sempre fiquei bastante ligado. A coisa da Argento, que adoro. Há um filme que é muito, muito, muito particular, mas sempre foi, mas porque foi digamos, o meu trabalho como chamamos, de licenciatura, quando acabas o curso, tens de estar a fazer um grande trabalho, que é uma coisa muito mais difícil para encontrar, chama-se Yervan Janikian e Angela Riccilucchi, são dois realizadores experimentais que fizeram um filme para mim genial, que chama-se Dal Polo all'Equatore, do Polo ao Equador, que é um filme feito de montagem de filmes, uma remontagem de películas encontradas de Luca Comerio. Luca Comerio era fundamentalmente a Riefenstein do Hitler, era o operador, nem se podia chamar realizador, era o operador de Mussolini. Sim. Que ia à volta do mundo, chamamos a filmar cenas de caças, cenas de violência, assim, tudo para justificar o utilizo da força do Império ou da lógica, digamos, da política mussoliniana. Eles utilizam esta imagem para reconstruir e um bocado banalizar aquele discurso de supremacia racial, de supremacia homem-animal que havia. Eu acho que isso é um filme genial, o filme já tem de 86, não estou enganado. Já é uma mão cheia, bem interessante. Este último que disseste não conhecia. Voltando só ao Dino Risi, porque é um realizador que eu também gosto muito, além da Ultrapassagem, assim, outro filme dele que te tenha inspirado? A Ultrapassagem é um grande filme, ponto final. Claro. Mas acho que também esta retrospectiva será boa para a maior parte das pessoas conhecerem outras coisas, não é? Mais escondidas. Muito bom. El Vedovo, Vedovo é o viúvo, provavelmente em português, muito interessante. Mas é outra coisa que sei que
conseguimos programar, o que é os monstros, Sim. que já é mais conhecido, o Profumo di Donna, também é seguramente mais um clássico. Uma Vida um Difícil. Exatamente, Uma Vida Difícil, acho que aquele é um filme muito importante, da Risi. É Nome do Povo Italiano? Eu não sei se isso conseguimos projetar, não sei se nós Eu acho que esse filme está muito atual. Sim, isso pouco tempo. vamos a ver se conseguimos da coisa. Claro, um filme interessante. Há coisas mais novas que conseguimos pôr Vedo Nudo, também coisa mais moderna, mais um bocado de crítica social. Mas vamos agora fechar com a Cinemateca a programação, os também que depois têm algumas escolhas, mas claro. Sim. Tentamos convidar o filho da Risi a vir cá, infelizmente não pode. Vamos a ver. Tem uma coisa interessante que convidamos, que é a dupla de ultrapassagem. Convidamos o filho de Gassman, Alessandro Gassman, que também continua a ser um bom ator, e também a Trintignana. Vive, digamos, a família dela vive em Lisboa, foi um dos franceses também que se mudaram cá. Tentamos capturá-lo para ir apresentar a Sorpasso. Isso irá acontecer? Ainda estão. Muito bem, então, portanto, a Festa do Cinema Italiano vai começar dia 5 de abril e fecha dia 13. Dia 13, pronto. Este ano acho que é o festival que, além desta novidade da simultaneidade nas cidades, puxamos um bocado mais o lado, chamamos de música, concertos e festas. Estamos a investir bastante numa festa de encerramento, que normalmente não sei, sempre costumamos uma festa de abertura. Este ano queremos necessariamente, mas também para nós para descontrair um bocado. Portanto, tu há bocado estavas a dizer que o primeiro ano tinha sido para curtir, mas afinal no 10º ano não, também é. Não, vamos a curtir ainda mais. Isso nunca te fartaste. Não, isto não. Muito bem. Muito obrigado, Stefano. Obrigado.